Adivinha quem no STF irá suspender a derrubada do IOF e dará a vitória ao presidente Lula? Ele, o terror do Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes. É o seguinte, o PSOL, ele entrou com uma ação no STF pedindo a suspensão imediata da derrubada do decreto presidencial que alterava a alíquota do IOF, certo? E o sorteio foi para o ministro Gilmar Mendes. No entanto, o ministro Gilmar Mendes, ele alegou que o ministro Alexandre de Moraes já é relator de uma outra ação sobre este mesmo tema e pediu ao presidente do Supremo, o Roberto Barroso, que colocasse essa ação para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. 3 ministros ouvidos em reservado acreditam que o governo Lula terá vitória, irá conseguir reverter a derrubada do IOF, porque está escancarado a flagrante usurpação do poder por parte do centrão, da direita e da extrema-direita acerca de uma premissa que cabe ao presidente da República, que é determinar a alíquota do IOF. E olha que absurdo, minha gente, esse pessoal não tem limite para eles, tá? O Sóstenes Cavalcante, que é o mesmo que fez a PEC da anistia, ele quer criar agora uma nova PEC para impedir que partidos pequenos, que tenham uma quantidade pequena de deputados e senadores, possam recorrer ao STF. A PEC que ele propõe permite que apenas partido que tenham mais de 5% de representação no Congresso possa recorrer no STF, num flagrante desrespeito à Constituição brasileira, que garante direitos iguais para todos os cidadãos brasileiros. Mesmo que essa PEC vá adiante, porque afinal de contas o Congresso está numa guerra declarada contra o STF e o governo Lula, ela é totalmente inconstitucional e, se for aprovada, certamente será derrubada pelo STF. Um novo personagem se juntará ao Congresso nessa guerra contra o STF. Agora são as Big Techs, que depois de serem derrotadas no STF e passarão agora a derrubar publicações que cometam ilegalidades sem precisar de uma decisão judicial, elas estão ameaçando recorrer ao Congresso para derrubar o que o STF acabou de determinar. Só que elas também irão se dar mal, porque Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino estão dispostos a comprar essa briga e não abrem nem para um tempo passar. Inclusive, o Gilmar Mendes deu uma bronca muito grande, relatei isso ontem, ao Cássio Nunes, que o Cássio Nunes queria ceder às chantagens dos bolsonaristas, dessas Big Techs, e convencer os outros ministros a não ir adiante. Ele disse, ó, a gente não pode ceder à chantagem, porque se nós cedermos à chantagem, eles nos dominarão. E a máquina de fazer justiça, vulgo Xandão, mandou prender hoje 3 condenados por bomba no aeroporto de Brasília. Vocês lembram daquela tentativa de atentado à bomba em dezembro? Pois bem, esses 3 condenados, eles estavam em regime semiaberto e agora eles voltarão para o regime totalmente fechado. E essa guerra contra o STF, ela não está se limitando também somente ao Congresso e às Big Techs, não. A nossa elite, juntamente com a nossa imprensa e seus institutos, também estão contra o STF. Em mais uma nova pesquisa fajuta que entrevistou apenas 2.000 pessoas, o Datafolha disse que 58% dos brasileiros têm vergonha dos ministros do STF. Alguém, por favor, pode me explicar como que um país continental, enorme como o Brasil, apenas 2.000 pessoas é uma amostra suficiente para determinar a opinião da maioria dos brasileiros? Isso não entra nunca na minha cabeça. E em discurso ontem, o ministro Fernando Haddad disse que agora era a hora da sociedade civil se mobilizar e exigir uma justiça fiscal para todo mundo. Disse que agora era hora de vestirmos o uniforme. Ele disse que as forças progressistas ficaram muito acuadas diante do que aconteceu no final do século passado e diante da emergência do neoliberalismo. Diz que é hora de vestirmos o uniforme do embate, do bom debate público, do debate político, da disputa por ideias, por um futuro com as nossas armas, que é o conhecimento, a empatia e o bom senso. Diz também que o Brasil possui 800 bilhões de reais em renúncias fiscais que os ricos não querem pagar, e toda vez que se fala em ajuste fiscal, só querem que o pobre assalariado pague essa conta. Ele encerrou o discurso falando que o Brasil está
firme e forte na defesa da democracia e da Constituição, e que o governo Lula não abrirá mão de lutar por uma justiça fiscal, onde os ricos pagam proporcionalmente mais impostos do que os pobres e a classe média. Gente, o Congresso Nacional, ele tá tão desmoralizado de um jeito que nas redes sociais, 92% das menções ao Congresso são menções críticas, e a hashtag de Congresso Inimigo do Povo ficou nos top trends em várias plataformas. O Ministério Público Federal está solicitando ao Tribunal de Contas da União que investigue a deputada federal Érica Hilton, porque ela contratou 2 amigos dela, maquiadores, para serem funcionários do seu gabinete. E diferentemente do que a imprensa golpista noticiou, ela não contratou esses 2 amigos maquiadores para serem maquiadores dela, pagando com recurso público não, tá? Ela contratou esses 2 maquiadores para eles executarem tarefas referentes ao mandato dela como deputada federal, o que não tem nada a ver com o fato deles serem maquiadores. Se ela precisou de algum serviço deles como maquiadores, eles foram pagos por fora, não com verba pública. Agora, eu acho que está faltando coisa para o Ministério Público Federal fazer, porque nós tivemos durante 4 anos de governo Bolsonaro cometendo ilegalidades 24 horas por dia, e a gente não via esse Ministério Público tão preocupado assim com a administração pública. O que a gente via era um Ministério Público de braços cruzados, acovardado, e que não fazia praticamente nada contra o presidente da República, que até andar em vias públicas sem capacete andava todo dia. Para que não reste nenhuma dúvida sobre a legalidade disso, a Érica Hilton visualizou nesses 2 maquiadores dela potencial para eles trabalharem no seu gabinete, e eles têm tanto potencial que eles estão trabalhando até hoje, porque se eles realmente não tivessem o potencial que ela vislumbrou neles, ela não teria permanecido com eles. É óbvio isso. Eu não tenho nenhuma dúvida sequer sobre a integridade e o caráter da deputada Érica Hilton. O máximo de julgamento que eu poderia fazer sobre ela é considerá-la um pouco ingênua em achar que realmente contratando isso não iria dar burburinho, entendeu? Ela mesma admitiu ontem em entrevista que ela foi sim um pouco ingênua em não imaginar que o bolsonarismo pudesse encontrar isso e distorcer por completo a realidade. E foi exatamente isso que foi feito com aquela pseudo-jornalista Andresa Matais, aquela mesma jornalista que inventou a mentira de que o Flávio Dino tinha se reunido com uma esposa de um grande líder criminoso. Enquanto isso, nós temos deputados bolsonaristas, vários outros, que têm contratações extremamente estranhas, e a gente não vê a imprensa vasculhando, indo atrás. Só para vocês terem ideia, o Paulo Bilisky, ele pagou 65 mil reais de cota parlamentar numa empresa de um irmão de um assessor dele. A empresa foi contratada para fazer divulgação da atividade parlamentar e recebeu 65 mil reais entre janeiro e maio de 2025, e com um grande detalhe: o mandato dele é em São Paulo e a empresa fica em Santa Catarina. Mudando aqui um pouco de assunto, a deputada fugitiva Carla Zambelli usou as redes sociais, mesmo proibida pela justiça, e pediu aos seus eleitores que compareçam à manifestação na Avenida Paulista, organizada pelo Bolsonaro, representando ela lá. E por falar em golpista, este homem aqui que sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes no 8 de janeiro e gravou vídeo desdenhando dele, foi condenado hoje pelo Alexandre de Moraes a 17 anos de prisão. E para concluir, os Estados Unidos estão pressionando diplomatas brasileiros a autorizarem a instalação de bases militares dos Estados Unidos aqui no Brasil. Eles querem utilizar de maneira irrestrita o aeroporto de Fernando de Noronha e a base aérea de Natal como pontos de acesso das tropas americanas a qualquer momento de maneira irrestrita. A justificativa dos Estados Unidos para terem direito a acesso a esses 2 locais é porque eles gastaram dinheiro, investiram dinheiro nesses 2 locais durante a Segunda Guerra Mundial. O Itamaraty diz que não aceita, que inclusive a Constituição brasileira só permite esse tipo de uso por bases estrangeiras com aprovação do Congresso. O governo não tem autoridade para decidir isso sozinho. E que isso seria um ataque à soberania nacional, além de colocar em risco o nosso próprio território ao
ter bases dos Estados Unidos possíveis alvos de ataques de outros países, como o que aqui ocorreu semana passada numa base dos Estados Unidos no Catar, que foi atacada pelo Irã. Agora me conta, o que você acha de tudo isso?